Afinal de contas, o acórdão pode ser escrito em primeira pessoa? E a sentença também pode ser escrita em primeira pessoa ou tem que ser em terceira pessoa? Pode misturar as formas, ora escrever em primeira pessoa, ora em terceira pessoa? Fique até o final que o vídeo de hoje é sobre isso. Primeiramente, pessoal, você já sabe, se inscrevam aqui no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo também nas redes sociais, assim o meu trabalho fica cada vez mais conhecido e também, vocês já sabem, claro, ativem os sininhos aí de notificações, assim sempre quando eu colocar algum vídeo por aqui, vocês serão disso notificados. Pessoal, hoje eu trouxe aqui uma pergunta que muita gente me faz, de vez em quando alguma pessoa traz essa pergunta para mim, que é sobre saber se os acórdãos podem ser escritos em primeira pessoa ou têm de ser escritos em terceira pessoa. E sentenças, em primeira ou terceira pessoa? Bom, pessoal, a dúvida surge porque o acórdão é um documento que reflete não a decisão de um magistrado, né? O acórdão reflete a decisão de um colegiado. Então, se reflete a decisão de um colegiado, deveria vir em terceira pessoa, não primeira pessoa. Afinal de contas, o acórdão é resultado de um grupo de pessoas, de um grupo de no mínimo 3 magistrados. Outra causa da dúvida é porque o texto do acórdão constitui um texto dissertativo, que em regra é escrito em quê? Em terceira pessoa, né? O acórdão é um texto dissertativo, em que há ali relações lógicas. Já perceberam? Relações de causa e efeito, o fato e a sua condição, premissas e conclusões, e todo texto dissertativo deve ser, a gente aprendeu lá na escola, lá no segundo grau, ou lá no primeiro grau mesmo, escrito em quê? Em terceira pessoa. A gente tem bem claro isso quando fazemos as nossas provas para o vestibular. Os textos para o vestibular têm de ser argumentativos. Os textos dos acórdãos também devem ser argumentativos, né? Argumentativo, dissertativo. E que, portanto, assim como no vestibular, esses textos argumentativos, dissertativos devem ser escritos em terceira pessoa. Pessoal, mas não é bem assim não. É claro que a nossa dúvida sobre se o acórdão é escrito em primeira ou terceira pessoa, a dúvida vale para o texto do voto do acórdão, porque o relatório é escrito, a maior parte dele, se não toda a parte do relatório, é escrito em primeira pessoa. Então, a dúvida sobre saber se é primeira ou terceira é sobre o quê? Sobre o voto do acórdão, a fundamentação do acórdão. Ocorre, pessoal, e aqui está o ponto. A fundamentação do acórdão é, em primeiro lugar, a fundamentação do relator, que, se for vencedora, será, consequentemente, a fundamentação do órgão colegiado, a fundamentação da Câmara, da turma. Entenderam? Aqui um parênteses também, hein? Tem gente que tem dificuldade em entender a figura do relator. Bom, quando os autos vão para o tribunal, eles são distribuídos a um relator, que não necessariamente, o relator dos autos, não necessariamente será o relator do acórdão. Só será relator do acórdão se o voto dele for vencedor. Vejam, o voto dele. Voto é uma coisa pessoal, ninguém vota em nome de outrem, né? Por ser também uma coisa pessoal, ele pode ser sim feito na primeira pessoa. Pegaram um ponto, gente? Voltando então, hein? Porque tem muita gente que confunde. O relator dos autos nem sempre será o relator do acórdão. Só será o relator do acórdão se o voto dele for seguido pela maioria ou unanimidade do colegiado. Então, é claro que o voto pode ser feito em primeira pessoa, porque o voto é em primeiro lugar do relator, para só depois, então, ser o voto do colegiado. Isso é bastante importante, hein? Então, olha lá, a fundamentação é da pessoa que vota. Vota, ninguém vota em nome de outra pessoa, o voto é pessoal. E por aí, então, a gente pode afirmar sim que toda a fundamentação constante do voto do acórdão pode ser feita em primeira pessoa, porque o voto ali é do relator, que, por ser seguido pela maioria, acaba sendo o voto do colegiado. Desculpa aí a redundância, mas é para ficar bem marcadinho para vocês. Bom, isso não quer dizer
que o acórdão, o texto da fundamentação, não possa vir, pessoal, em primeira e em terceira pessoa. Ora em primeira, ora em terceira. Não há nenhum empecilho para se fazer isso. Pode ser em terceira pessoa pelos motivos que eu já dispus aqui, né? É um texto dissertativo argumentativo. Pessoal, e pode também misturar primeira e com terceira pessoa, porque às vezes no texto do acórdão vocês não poderão fugir, vocês serão obrigados a redigir determinada parte, determinado parágrafo em primeira pessoa. Por exemplo, sigo o entendimento desta Câmara, embora, a meu ver, os juros de mora deveriam incidir desde a citação. Veja nesse pedaço aí da fundamentação, o relator pode tranquilamente fazer em primeira pessoa. Aliás, ele pode vir em toda a fundamentação trazer em primeira pessoa o voto. Então, entenderam? Vai ter casos ali no voto que o relator não pode fugir. Ele vai ter de fazer uma construção em primeira pessoa. Então pode sim, pessoal, ora redigir em primeira pessoa, ora redigir na terceira pessoa a fundamentação do acórdão. E na sentença, gente? Ela pode ser escrita em primeira pessoa? Bom, se o voto do acórdão pode ser escrito em primeira pessoa, mais razão ainda há para que as sentenças possam ser escritas na primeira pessoa. Afinal de contas, a sentença é uma decisão monocrática, é uma decisão unipessoal. O que quer dizer isso? Uma decisão que é proferida por uma pessoa só. Sentença, tranquilo, gente, pode ser redigida em primeira pessoa. Então, por exemplo, lá no dispositivo da sentença é muito comum a fórmula: diante do exposto, julgo procedentes os pedidos do autor para condenar o réu ao pagamento, ou acolho os pedidos do autor, ó, primeira pessoa, acolho ou rejeito, ó, de novo, primeira pessoa, tranquilo, primeira pessoa, pode fazer a primeira pessoa em todo o texto da sentença, a não ser no relatório que, como está se reportando a um fato, o texto aí deve ser escrito mesmo na terceira pessoa, tá bom? É claro que na sentença pode haver mistura também de terceira e primeira pessoa. Até no dispositivo, né, o exemplo que eu acabei de dar, vocês podem fazer na terceira pessoa também tranquilamente. Por exemplo, diante do exposto, julga-se procedente o pedido. Ou, na primeira, julgo procedente o pedido. Mas em toda a fundamentação da sentença, vocês podem fazer na terceira pessoa, ou só na primeira pessoa, ou misturar ali também. E falando em dispositivo, voltando lá para o documento acórdão, lá no finalzinho do acórdão, no dispositivo, vocês podem escrever assim: diante do exposto, dá-se provimento ao recurso. Ou, diante do exposto, dou provimento ao recurso. Bacana, né? Quem está dando provimento é o relator monocraticamente? De novo, não, é a Câmara, tá? Mas não há nenhum problema, pelos motivos que eu já falei, de se redigir assim o dispositivo do acórdão, tá certo? Gente, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Essa dúvida sobre a primeira ou terceira pessoa em sentenças e acórdãos é muito comum e por isso eu trouxe hoje para cá. Se inscrevam aqui no meu canal caso ainda não sejam inscritos, deixem o seu like, compartilhem este vídeo nas redes sociais e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. E caso ainda vocês não me seguem lá no Instagram, me sigam lá. Diariamente eu posto dicas bem bacanas sobre redação jurídica também. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.